Ultimamente, eu estava pensando em trazer Chubby Heroettes de volta aqui no canal. Mas como o último vídeo foi há 2 meses atrás, eu me venho pensando, como é que eu vou trazer de volta um canal aqui no meu canal de maneira triunfal? Já sei! Isso que é voltar com estilo! Invincible. E após essa intro triunfal, agora sim podemos voltar a falar de Chubby Heroettes! A gente já concluiu a saga do Ling Ling e a saga do El Sol, e agora vamos começar a saga da tão famigerada Ciano da Sorte. O episódio começa de maneira mais tranquila possível, com um avião caindo no meio de uma floresta. Esse é o próximo do que Chubby Heroettes tem de tranquilo. Esse ocorrido está sendo transmitido na TV e esse avião caiu por volta das 9h26. Na qual é um acidente sem precedentes, meio que desde a fundação da Associação de Heróis. E olha que a gente tá no ano 23 depois que a comissão foi fundada. E se formos compararmos ao arco do Ling Ling, que ocorre no ano 40, e o do El Sol se passa no ano 36... Então, cronologicamente, a Ciano da Sorte se passa antes do arco do Ling Ling e do El Sol. O repórter que está passando a transmissão fala que uma equipe de investigação foi mandada e a causa será estudada. Nisso, a gente vê a equipe de resgate, vendo meio que os destroços, evitando meio que entrevista dos repórteres fofoqueiros. E no meio dessa equipe, tava lá um infiltrado. E esse sujeito aí é repórter. Ele vai tirando as fotos e vai se questionando por que esses desastres aéreos estão continuando acontecendo. Ou seja, não é a primeira vez que isso tá ocorrendo. E é aí que ele ouve um choro. O repórter vai lá e quando meio que ele vê, ele encontra uma garotinha chorando, na qual tem cabelos e olhos cianos. E essa aí é a futura Ciano da Sorte. Aí um tempinho se passa e a gente vê que a garotinha é a Ciano, cujo nome meio que, na verdade, é só Garota Ciano até o título do episódio. A garotinha agora está no orfanato. Mas a coitada é uma mó desajeitada, pois meio que as crianças estavam jogando bola e meio que a menina meio que ela vê a bola e os garotos, vai, chuta! E meio que ela, em vez dela chutar, ela só lança. Essa menina é muito atrapalhada. Olha, se eu chutar. Quem também tava lá no orfanato foi o homem repórter que salvou a Ciano, o Liu Chan. O Chan se encontra com um homem que provavelmente é o diretor do orfanato e diz para que para deixar as crianças se resolverem e que ele não precisa se preocupar. E ele, quem diria, tá até passando autoridade. Esses dois se conhecem e parece que eles não se veem há uma década. E o Liu quer deixar meio que a garota Ciano com o diretor. O Liu fala que ele investigou e meio que concluiu que ela é órfã. E a família dela morreu naquele acidente de avião. O diretor fica surpreso que essa menina seja a única sobrevivente daquela queda de avião e pergunta do porquê eles não reportaram isso. E o Liu revela que foi ele que a achou nos destroços e a retirou rapidamente. Pois esse acidente de avião parece ter muito escândalo envolvido. E aí há um flashback dele entregando a matéria meio que para sua chefe. E a chefe meio que não gostou nada disso, pois só mandou ele falar do acidente. E acha que está acusando meio que os heróis de graça. E é aí que o Liu meio que levanta perguntas
E são perguntas bem justas. Do porquê ninguém veio para ajudar esse avião que estava caindo. E mesmo que eles não descubram, não quer dizer que as pessoas não se importam. Homem, você seria um ótimo repórter no universo da DC. Pena que você está preso num universo chinês, que é meio que o equivalente a The Boys. Claro, não é tão The Boys assim, mas quase chega perto. A chefe fala que as pessoas precisam de uma direção, e isso afetaria os índices de confiança dos heróis. E pergunta se isso deixaria o mundo melhor ou pior. O Leo até tem flash meio que dele vendo os destroços meio que do avião. E a gente vê os itens do El Sol, de uma heroína meio que misteriosa, mas que vai ser introduzida na próxima saga. E o Leo fala pra sua chefe que as pessoas acreditavam tanto nos heróis que nem à beira da morte elas se sentiram abandonadas. Aqui já vemos qual vai ser meio que o caráter desse repórter. Bom, ele vai ser idealista meio que em relação à verdade, mas ele pelo menos não é cínico aos heróis. De qualquer forma, a chefe ainda acha que foi um acidente. E ela já pensava em transferir meio que o Leo. E aí que meio que o Leo se demite. Ele pode não ser um dos principais, mas ele já conseguiu meu respeito. Não precisa. Eu me demito. Depois, ao sair do prédio com suas coisas, o Leo acaba encontrando outro buscador pela verdade que vai espalhando meio que folhetos. E ele vai falando algo sobre aceitar o medo. O Leo vai interagir com o cara e o cara fala que a queda não foi natural e que isso foi culpa do conflito entre heróis. Mas claro que o Leo não estava interessado nesse ponto aí. Ele estava mais meio que interessado no ponto aceitar o medo. E o cara menciona sobre o laboratório de éter. E o Leo meio que leva o cara para eles conversarem em outro lugar. O flashback termina e o diretor via que o Leo estava muito preocupado e achou que a situação ficou tão complicada que ele não queria envolver a garotinha Ciano nisso. E fala que ele teve umas ideias, mas achou uma ótima ideia deixar Ciano com o diretor do orfanato. O diretor agradece a confiança, pois ajudar as crianças foi o motivo dele ter construído o orfanato. E o Leo sabe disso, pois ele é um verdadeiro herói. E aí os dois veem meio que a Ciano agora interagindo bem com as crianças e com uma empregada. E eles estão brincando de adivinhações. E quando eu digo adivinhações, quer dizer a mulher escondendo uma moeda em uma das mãos. E as crianças tentam adivinhar em qual mão está. E as crianças vão falando que se a Ciano acertar, serão 10 vezes seguidas. A menina escolhe meio que é uma das mãos da empregada, na qual tá uma balinha. E tanto o Leo quanto o diretor veem que essa menininha aí tem muita sorte. O diretor meio que pergunta ao Leo qual é o nome da menina. Então, meio que o Leo nomeia a menininha de Ciano. Pô, nome esquisito pra dar a uma criança. Nisso, meio que nos dias que vão se passando, as crianças vão se interessando mais pela Ciano. Uma das crianças conseguiu uma carta ultra raríssima, meio que por causa da Ciano. E o que parece ser meio que um sonho para as crianças, se torna um pesadelo para Ciano. E quem interrompe essa bagunça aí é a empregada. Bom, a empregada protege ela das crianças. Só que aí ela oferece um papel e fala: então, onde você desenharia para esconder meio que o tesouro? Pô, esse orfanato só tem gente puxa-saco. A Ciano meio que desenha o mapa. E meio que o cabelo do marido da empregada voltou a crescer, além de se mudarem para uma casa melhor. E além de aproveitadora, ela é fofoqueira, porque a moça meio que fala para as outras empregadas e uma delas já meio que traz 2 presentes para a Ciano escolher. E quando a Ciano abre um deles, ela vai ver um bolo com cris fotos de caras. E com certeza é pra mulher meio que arranjar um date. E a Ciano comeu meio que o cara que era um ricaço. E aí as pessoas vão chegando mais e mais na Ciano. E mano, imagine a pressão na cabeça dessa criança.
menina até recebe visitas de fora, embora que dure 1 minuto. E aí a empregada vai se aproveitando e coletando dinheiro com isso. E a empregada ainda disfarça que isso são boas ações. Mas graças a Deus o diretor flagrou ela. E a empregada até tenta vir com desculpinha, mas o diretor meio que não cai nessa. E o diretor fala pra Ciano que se tiver mais alguém tentando explorá-la ou usá-la, ela pode falar com ele. E aí, 5 anos se passam e agora estamos no ano 28. E aí a gente tá numa espécie de missa. E até o diretor é aproveitador, pois agora ele tá usando a Ciano como Virgem Maria. E os empregados meio que vão oferecendo meio que amuletos gratuitos que dão sorte. O diretor pede pra Ciano olhar bem para as pessoas, pois aqueles sorrisos são a esperança. E ele agradece a Ciano, mas a menina não tá muito feliz não. À noite a gente vê 3 crianças brincando. E elas vão brincando alegremente, mas quando meio que chega Ciano, elas só param e a reverenciam. E minha gente, a gente fica com pena da Ciano, porque pô, a menina virou um elevado de Deus, só que ela tá sendo privada pelas outras crianças. E tudo por causa desse orfanato. Ela vai andando e nisso ela começa a ouvir meio que uma voz. Ela corre e vê um menino meio que ouvindo um radinho. A voz que tava falando através do rádio meio que era meio que uma espécie de discurso. E estava criticando justamente a associação de heróis. O menino que tava ouvindo o radinho pede pra Ciano se sentar. E esse foi um dos atos de gentileza que a menina meio que recebeu pela primeira vez, depois de muito tempo sendo usada. Sonho temporário. Isso acontece porque quem cria os heróis são as pessoas. E a vontade delas não pode ser definida facilmente. Que vamos conseguir atingir uma nova ordem. E é por isso que eu estou para ser a maior. As 2 crianças estão sentadas, agachadas, só ouvindo o rádio. E a Ciano pergunta quem é a garota que está falando meio que no rádio. E o garoto só responde que essa garota aí diz que vai mudar o mundo. E aí a cena corta e descobrimos que essa garota nada mais, nada menos é a rainha, só que é a versão mais jovem dela. Quem é essa que tá falando no rádio? As novas gerações. É uma garota que diz que quer mudar o mundo. De confiança. A desordem só gera mais caos. E eu serei uma heroína que traz a ordem para o mundo. E se vocês não sabem quem é a rainha, lembrando, o Ling Ling é o herói número 10. O Yasuo é o herói número 9. A Ciano, que a gente tá vendo agora, vai ser o herói número 7. Mas a rainha é a heroína número 2! Sim, a mais forte de todos, tirando meio que o Ets, já que o Ets meio que é o mais forte de todos. E não só isso, como também é revelado que a rainha é filha do Liu Sheng, que tava vendo meio que a reportagem meio que envolvendo a rainha, e diz que a rainha que chamou sua cerimônia de formação em um palanque. E até fala, pô, você agora se tornou um centro das atitudes do mundo. E essa aí? Olha, se eu quiser ficar no topo da classificação, então chamar atenção vai ser algo corriqueiro. E o Liu fala, olha, eu sei que a gente foi rígido com você, mas por favor, controle esse ego, querida. E o cara até meio que fala que já fizeram alguns planinhos, só que a rainha meio que fala, pai, eu não vou começar os 18. Até lá eu quero chegar nos 10 mais. Mano, essa menina é determinada. Já gostei dela. E a melhor parte é que a próxima saga será dela. Se eu vou ficar no topo da classificação, chamar atenção será uma coisa corriqueira. Eu sei que fomos rígidos com você e você nunca nos decepcionou. Mas não pode se esquecer. Tem que controlar esse seu ego. Olha, papai, eu não vou começar aos 18. Até lá eu já quero ter chegado nos 10 mais. E aí os ambos vão assistindo outra notícia, onde meio que um casal, um Labareda e Lenya, se envolvendo num escândalo. E vai ocorrer meio que uma reclassificação de heróis. Voltando para as criancinhas. E o garoto meio que só reparou agora
e pergunta sobre a roupa esquisita que a Ciano tá usando. A Ciano fala que é com essa roupa que ela meio que canta e distribui as bênçãos. E o menino meio que já saca que essa aí é a dama sagrada. A Ciano percebe que nunca viu o garoto por aqui. Ela pergunta se ele chegou agora. O garoto fala que ele acabou de ser transferido de outro orfanato. E nisso ele decide contar um segredo. O pessoal do orfanato o chama de calamidade. E o menino ainda acha graça. Eu vou te contar um segredo. Sabe como o pessoal me chama por aí? Calamidade. Enquanto isso, a empregada, que é a aproveitadora, pergunta ao diretor por que ele citou aquele menino, calamidade, meio que no orfanato. Pois ele é o infame garoto do azar. Para todo lugar onde ele foi, sofreu com uma espécie de azar. E isso é verdade. Há tragédias, incêndios, falências. E o orfanato até ficou meio que alagado por conta de um canal nas redondezas. E aí o diretor meio que fala, olha, se isso me assustasse, como é que eu iria cuidar de um orfanato? E ele fala que eles já se tornaram a esperança no coração das pessoas. E eles devem tratar as crianças da mesma forma. E aí a gente vê meio que a Ciano e o garoto com a calamidade meio que interagindo um ao outro, jogando meio que jogo de crabulheiro. E a Ciano meio que é uma menina muito sortuda. E ele pergunta por que a Ciano tem muita sorte. A Ciano diz que ela não faz ideia. Nisso, o garoto pede meio que a mão da Ciano. Ele fala de um rumor do seu antigo orfanato que quando é maior o número do seu pulso, mais forte vai ser a habilidade. E a gente meio que já viu isso, meio que no arco do Ling Ling e do El Sol. E o garoto vê que o número da Ciano é alto. E pergunta de onde ela arranjou um número tão grande. Ela fala que ela também não sabe, pois o tem desde pequena. Enquanto o do menino só tem 2 dígitos. A Ciano tá perguntando por que o seu número é tão baixo e ele fala que, é porque eu sou menino, mas quando eu crescer, o meu número vai ficar maior. E aí ele pode ser um herói. E a Ciano diz que o diretor disse isso pra ela. Que ela é que nem uma heroína e usa sua boa sorte para dar esperança para as pessoas. Mas ela não sabe por que tem que ser ela. E a gente vê que essa menina não quer ser uma heroína. Nunca pediu para que fosse assim. Ela só quer ter amigos pra brincar, vestir roupas que ela gosta e ser feliz todo dia. E a gente vê o diretor meio que se aproveitando da menina, fazendo que ela vista as roupas meio que de santa, cante alto. E o diretor anunciando para as outras crianças que a Ciano será a estrela do orfanato. A Ciano só quer ser uma pessoa comum. E nisso o Calamidade teve uma ideia. Ele leva a Ciano e ele meio que acaba dando meio que uma bolinha de gude para Ciano, como uma forma de se livrar da sua maldição. Só pedindo que ela feche os olhos. E nisso há outro salto temporal. E estamos no ano 34 após meio que a fundação da Associação de Heróis. A Ciano estava atrasada por meio que na sua e missa diária, pois ela ficou nervosa por fazer uma música nova. Bom, a apresentação começa com aquelas músicas de missa. E quando a música de missa dá uma parada, começa um som de guitarra e a Ciano tira sua roupinha de santa. E ela tava com um look meio que muito na cara dela. E ela tava usando patins. E aí começa a música tema da Ciano, Take Off. Pra quem não sabe, cada personagem de Hero X, que são meio que os protagonistas, tem sua própria música tema. E essa é a música tema da Ciano. E a música casou muito bem com a cena, pois essa é a música na qual a Ciano meio que se autoafirma. E mesmo que a música não esteja dublada, eu só digo uma coisa: como a cantora da Ciano canta bem. Os presentes que estavam vindo meio que não sabiam o que estava acontecendo. O diretor já pede para os funcionários meio que fazer que eles parem.
E nisso o Lu já pega meio que o Calamidade já pega a Ciano. E eu não sei porque eu tô continuando chamando ele de Calamidade, sendo que o nome verdadeiro dele é Lu. O Lu já pega a Ciano e já dá um fora daqui. E aí que a gente tem o flashback meio que de 6 anos atrás, quando meio que o Lu ofereceu a bolinha de gude e pediu para a Ciano fechar os olhos. Bom, a Ciano meio que obedeceu, ela só virou devagar. O Lu diz que há um botão vermelho e se a Ciano for sortuda, ela vai ter que acertar o botão. E aí a gente vê a Ciano e o Lu fugindo meio que da igreja, simultaneamente meio que ao flashback, onde ela meio que acerta o botão vermelho e dispara o sistema de incêndio meio que do orfanato. E o Lu meio que mostra, dizendo que, sim, a sorte é boa, mas ela não é perfeita. E foi nesse momento que a menina meio que se tornou amiga do Lu. Tá vendo aí? A sorte é boa, mas nem sempre ela é perfeita. Aí voltamos para a Ciano e o Lu, que estavam tentando fugir do orfanato e estavam tendo a ajuda de outros jovens do orfanato. Mas de repente, uma onda de vento interrompe os planos deles, na qual foi meio que responsabilizado pelo diretor. E o episódio termina com o diretor determinado a não ter seu sonho de ajudar as pessoas e de ser um herói não serem interrompidos. E ele não vai deixar a Ciano deixar o orfanato. Eu quero agora! Gente, esse episódio para mim foi muito bom. E eu já adorei esse ano. Claro, eu não adoro tanto quanto eu adoro o Ling Ling. Porque eu amo Ling Ling, mas eu adoro ela. Toda a relação bonitinha que ela desenvolve com o Lu é muito doce. E o jeito como eles trabalharam meio que o poder de sorte dela foi até muito esperto. Com o que meio que seria meio que apenas um simples poder de sorte se tornou meio que uma idealização meio que da própria Ciano. E também esse episódio apresenta algumas críticas meio que ao atual sistema de heróis, na qual eu concordo. Bom, os próximos episódios, já que meio que teremos mais 12 episódios da Ciano, vão se aprofundar mais meio que na história de origem dela e vamos ver como ela se tornou meio que uma heroína de fato, apesar dela querer ser meio que uma pessoa normal. Muito bem, gente, esse foi o episódio 8 de Tube Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Muito Busy e fui!